Estamos em direto aqui de Portugal e eu dou as boas-vindas a todas as minhas queridas que estão a participar desta live, quer seja em direto, quer seja depois na gravação. Eu vou esperar aqui alguns segundos para que todos possam entrar. Nós estamos no mês da mulher, o mês de março é o mês da mulher e eu senti no meu coração, da parte de Deus, durante este mês, de festejarmos o nosso mês com as lives ao sábado. Vamos fazer hoje, vamos fazer mais outra para a semana e, entretanto, vamos estar aqui a falar de uma heroína fantástica, que é a Rainha Esther. E enquanto as minhas queridas vão entrando, eu vou começar a ler aqui a passagem de Esther 1. Olá, Mónica, como estás? Bem-vinda. Nós estamos aqui na nossa série, o mês das mulheres. O mês de março é o mês das mulheres. Eu dou as boas-vindas a todas as minhas queridas que estão aí a entrar. Bem-vindas aos que estão ao vivo e bem-vindos também aos que estão a ver a gravação. Nós hoje vamos falar sobre mulheres inabaláveis. Mulheres inabaláveis. Olá, boa noite, Mónica. Muito bem-vinda. E enquanto mais algumas mulheres entram, eu vou ler aqui do capítulo 1 do livro de Esther. Nós hoje vamos falar sobre esta mulher inabalável, a Rainha Esther. Uma mulher que mudou o mundo, que mudou a história. E a palavra de Deus diz-nos assim no capítulo 1. Aconteceu nos dias de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Quando Xerxes estava a reinar em seu trono na cidadela de Susã, aconteceu no terceiro ano do seu reinado que ele deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Diante deles estavam os poderosos príncipes da Média e da Pérsia, os nobres e os príncipes das províncias. Durante 180 dias ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino. Naqueles dias, o rei deu um banquete no pátio do jardim do Palácio Real, durante 7 dias a todo o povo que estava na cidadela de Susã, tanto a ricos quanto a pobres. As cortinas eram de um pano branco, verde e azul celeste, atadas a argolas de prata, e as colunas de mármore com cordões de linho fino e de púrpura. Havia assentos de ouro e de prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. O vinho real era servido fartamente em diferentes taças de ouro, de acordo com a generosidade do rei. Cada um bebia o que desejava, pois o rei tinha ordenado a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também deu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Então eu quero dar aqui um breve panorama histórico do que é que estamos aqui a ler nesta passagem do livro de Esther. É um livro belíssimo, chama-se O Romance da Providência, não é? E este livro de Esther é lido até hoje nas sinagogas durante a festa do Purim. Antes do Império Persa dominar durante ali várias dezenas de anos entre a Etiópia e a Índia, foi um império bem extenso, dominado ali pelos reis persas da Pérsia e da Média. Obrigado, querida. Antes disso, o que é que tinha acontecido ao povo judeu? Em 586 a.C., os exércitos de Nabucodonosor tinham subjugado os israelitas, tinham destruído Jerusalém e tinham levado os hebreus cativos para a Babilónia. E estávamos no auge do Império Babilônio. É aqui que nós encontramos Daniel, Ananias, Misael, Azarias, naquela célebre história da fornalha de fogo ardente, não é? Os três amigos que se recusaram se subjugar à estátua de Nabucodonosor e disseram: mesmo que nós morramos pelo fogo, nós não nos vamos subjugar, nós não nos vamos dobrar a nenhum ídolo. Mais tarde, Daniel seria atirado para a cova dos leões. São duas histórias muito conhecidas que toda a gente conhece, e acontecem ali na Babilónia, durante o reinado de Nabucodonosor, que foi um imperador muito famoso. Ora, a Babilónia foi conquistada pelos persas 47 anos depois, em 539 a.C., com Ciro o Grande, o primeiro grande rei da Pérsia que conquistou ali a Babilónia. E Ciro organizou a Babilónia, que era um território bastante grande, em 120 províncias,
quando nós chegamos a Xerxes, que é uns anos depois, já são 127 províncias, portanto o império estava a crescer. E Ciro organizou ali a Babilónia, que se tornou o Império Persa, dividindo o território em 120 províncias, e acima dessas 120 províncias existiam 3 presidentes, dos quais um deles era o profeta Daniel. E isto está lá escrito em Daniel 6, versículo 2, se vocês quiserem aí verificar nas vossas Bíblias. É também este Ciro que Isaías, no versículo 13 do capítulo 45, profetiza e diz 100 anos antes de isto acontecer, que ele não só reconstruiria Jerusalém, mas que libertaria os exilados. E lá em 45:13 de Isaías diz assim: Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro. E quando Daniel fala ao rei Ciro que Isaías tinha profetizado por nome 100 anos antes que ele iria reconstruir Jerusalém, aquele rei persa ficou fascinado. Como é que haveria um Deus que era tão poderoso, tão soberano, que tinha profetizado 100 anos antes dele nascer aquelas façanhas que ele iria fazer de dominar o Império Babilónio e de instaurar a dinastia do Império Persa. Mas, mais tarde, sucede a Ciro o rei Dário I. E o rei Dário I, chamado também Dário Grande, fortalece ali o Império da Pérsia. E depois o seu filho, Xerxes I, que na Bíblia é chamado de Assuero, que ele vive ali entre 486 e 465 a.C., um homem de grande energia e capacidades, foi muito conhecido, ficou muito conhecido pelas guerras medas contra os gregos. Para quem já viu aquele filme Os 300, com o rei Leónidas, é esse Xerxes que estamos aqui a falar. Ele é derrotado contra os gregos na famosa Batalha de Salamina, em 480 a.C., uma batalha naval em que ele perdeu praticamente toda a frota, e ele retorna à Pérsia e de lá já não sai e fica ali durante os seus últimos anos a construir Persépolis, que era uma das capitais. A Pérsia era um império tão poderoso e tão maravilhoso e tão esplendoroso que tinha 4 capitais. A Persópolis, Suzã e mais 2 capitais que não são tão importantes, mas é aqui em Suzã que decorre a história da nossa querida Esther. Quem era Esther? Esther era uma judia que provavelmente já teria nascido ali, na Pérsia. Ela era órfã de pai e mãe e ela tinha sido criada pelo seu tio Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas traduções. E ela vem de uma condição humilde, ela está numa posição em termos sociais não muito boa, porque não só ela é uma exilada, ela não tem pai nem mãe para a defender, ela é pobre e ela é judia, e os judeus não eram vistos com bons olhos pelos persas. Então ela começa a vida dela, e quando nós encontramos aqui a grandeza do rei Xerxes, que dá este banquete real durante 180 dias para todo o seu povo ali na capital de Suzã, e faz aquela ostentação, não é, do seu esplendor, da sua glória, da sua grandeza. Ela é uma anónima e ninguém, obviamente, sabe sequer que ela existe ali no palácio. Ninguém sabe que existe esta judia que Deus já determinou que irá ser seu instrumento para uma história maravilhosa, uma história de livramento, uma história de influência da mão de Deus no seio de um império pagão que adorava falsos deuses, que não conhecia nada de Deus. Isto era colocado ali no meio daquele palácio. Então, é este rei Assuero, que na verdade a história identifica como Xerxes I, que casa com a Esther, a judia órfã que está ali exilada na cidade de Suzã. Suzã era o palácio de Suzã era o palácio de inverno, onde os reis persas passavam o inverno, porque durante o verão era muito quente. Então, nós vemos ali esta cena do banquete e o que é que está a acontecer ali na cena do banquete. E é muito engraçado que as descobertas arqueológicas comprovam todos estes factos que o livro de Esther conta. Foram descobertas as ruínas do palácio e toda aquela zona que é ali identificada no livro de Esther, que são cerca de 700 hectares, portanto é uma área muito grande, já foi identificada. Foram descobertos
ali o palácio, a sala do trono, foi descoberto os jardins interiores e os jardins exteriores. E quando nós estamos a ler o livro de Esther e estamos a ver toda esta grandeza, eu quero que vocês imaginem aí como é que não seria esplendoroso este palácio, não é? Debruado a ouro, decorado com os melhores tecidos, com as melhores púrpuras, com as melhores mármores, as melhores pedras preciosas. E de facto, estes reis viviam na opulência. Eles tinham um poder tremendo e eles podiam, com o estalar dos dedos, mandar matar ou mandar viver. E é ali que começa a nossa história. E quando eles estão ali, naquele banquete, a história conta-nos que realmente o que eles estavam a fazer também ali, Xerxes e os seus generais e o seu quartel-general, os seus comandantes, estavam a preparar a invasão da Grécia. E acontece ali uma história muito peculiar, porque aparece uma figura chamada Rainha Vasti, que age de maneira muito feminista, chamemos-lhe assim, age de uma maneira muito à frente da sua época. Ela é convidada, ela é convidada, não, ela é ordenada que se apresente no salão do rei, quando não era costume os homens comerem junto com as mulheres e vice-versa, por isso é que ela estava a dar um banquete à parte às mulheres e os homens estavam reunidos na parte do palácio que pertencia ao rei, ela estava na área que pertencia à rainha, mas o rei já estava embriagado e todos os seus convidados já estavam embriagados. Ele manda chamar a rainha porque queria mostrá-la quase como ali uma mulher de troféu, porque ela era muito bonita. E a rainha Vasti dá uma resposta que, para nós mulheres do século XXI, nós quase nos conseguimos identificar com ela e diz: Não, eu não vou apresentar-me diante de gente que está completamente embriagada, porque eu não vou baixar a minha dignidade de rainha e de mulher pavoneando-me ali perante homens embriagados. Alguns historiadores até pensam que ela tivesse recebido ordem de pousar nua e ela recusou-se a fazer aquilo. E claro, para a época aquilo foi um grande escândalo e os conselheiros do rei disseram, obviamente, que não aceitavam que uma mulher se recusasse à ordem do seu marido e que não era só o marido, era o seu rei, porque aquilo poderia causar um mau exemplo para as outras mulheres do reino. E então Vasti é deposta e ela sai de cena. Passam-se 4 anos. E deixem-me só aqui dizer que o livro de Esther começa com um banquete de um príncipe do mundo, mas o livro de Esther vai acabar com um banquete de um príncipe de Deus, Mordecai, ou Mardoqueu. Então nós estamos aqui na nossa série de lives do mês das mulheres. Semana passada falámos sobre as mulheres que mudam o mundo e hoje estamos a falar sobre mulheres inabaláveis e temos como exemplo a Rainha Esther. E a Rainha Esther é um romance de providência em que o nome de Deus não é citado ali no livro de Esther, muito provavelmente por causa da censura persa. Então lembrem-se que os judeus eram exilados, eles tinham direitos de viver livremente, eles tinham as suas vidas, mas eles não deixavam de ser um povo estrangeiro que estava à mercê de reis pagãos que poderia mandar matá-los a qualquer momento. Então, nós não sabemos exatamente quando é que o livro foi escrito, mas provavelmente ainda foi escrito debaixo do poderio destes impérios pagãos e, portanto, o nome de Deus não é ali mencionado, mas nós vemos a mão de Deus em todos os acontecimentos que acontecem ali, revelando a sua soberania na história humana. Eu quero fazer aqui um parênteses, que nós às vezes olhamos para a nossa sociedade agora e vemos que as coisas estão tão aceleradas e estão tão estranhas. Existe uma perda de valores tão grande que nós podemos pensar que Deus não está a controlar os acontecimentos, mas Ele está. Tudo o que está a acontecer está profetizado na Bíblia e o Senhor ainda é soberano na história da humanidade. E eu gostava de vos convidar, de vocês porem aí nos vossos comentários o que é que vocês acham daquilo que aconteceu ali com a Rainha Vasti, que abre este preâmbulo, este prefácio para a história da Esther. O que é que vocês acham se a Rainha Vasti fez bem? Se a reação dela é compreensível? Qual é a vossa opinião aí sobre esta recusa da Rainha Vasti? Ela era muito bonita e ela era uma rainha, mas ela agiu de facto com uma independência e com uma cautela que dignifica a sua posição como rainha e também a sua posição como mulher. Infelizmente foi
obviamente deposta, foi ali castigada, porque não se esqueçam que nós vivíamos naquela altura um mundo que era controlado e que era dominado pelos homens e, portanto, eles jamais iriam deixar passar aquilo em vão. Mas eu gostava de saber aí a vossa opinião. Acham que a rainha Vasti fez bem ao recusar-se a ir ali ao banquete? Qual é a vossa opinião? Digam-me aí. O casamento da rainha Esther só acontece 4 anos depois deste banquete. Ou seja, ele vai à guerra, ele perde a guerra com os gregos, volta derrotado e dedica-se depois a consolidar ali o seu poder, a fazer ali construção dos palácios, a desenvolver Persópolis, a outra grande capital. E só depois de ele voltar, 4 anos depois, apesar de Vasti ter sido posta ali no capítulo primeiro, quando nós vimos ali o banquete, só 4 anos depois é que ele casa com Esther. E o processo de seleção foi muito interessante, porque eles mandaram chamar, eles trouxeram jovens virgens de todo o Império, que estiveram 1 ano em preparação com tratamento de beleza e tratamento de etiqueta e a ensiná-las toda a etiqueta e o protocolo do palácio, e depois foram apresentadas ao rei e ficariam ali no harém do rei, e ele iria escolher aquela que mais agradasse. O casamento de Esther, eu queria dizer já aqui à partida, consolidou o prestígio dos judeus nas cortes persas, durante ali os impérios, durante ali o Império Medo-Persa. E esta consolidação deste poder possibilitou a Neemias mais tarde reconstruir Jerusalém, já no reinado de Artaxerxes, que é o rei que vem a seguir a este que nós estamos aqui a falar. E, portanto, a Esther, ao ter sido colocada ali no palácio, ela mudou não só a história, mas ela mudou o ambiente espiritual no palácio. E aqui está um pormenor que eu gostaria que nós já aqui refletíssemos e que vocês comentassem se quisessem. Quando Deus nos coloca em algum lugar, numa posição, num sítio, num trabalho, num ministério, Ele quer que nós mudemos o ambiente espiritual daquele lugar para melhor. E que possamos, com a nossa vida, com a nossa postura, com o nosso testemunho, obviamente, trazer o céu à terra. Concordam? Digam-me aí se concordam, enquanto estamos aqui avançando. Então, eu queria falar aqui só 3 pontos sobre a Rainha Esther que nos falam da unção que está em Esther, e essa unção pode estar em nós hoje também. Nós podemos ter a unção de Esther ativa na nossa vida e a fazer de nós mulheres inabaláveis que passam por esta vida e que mudam as coisas à nossa volta. Olá, Irene, bem-vinda, bem-vinda. Então, a unção de Esther tem aqui 3 características que eu gostaria de aqui meditar convosco hoje. A primeira, ela é cativante pela obediência. Claro que Esther era linda, ela era bela, e a beleza exterior foi o que chamou a atenção do rei Xerxes, mas não foi só a beleza exterior que o levou a casar com ela. A Esther tinha uma beleza que era cativante, mas o segredo maior da sua beleza não era a beleza exterior, era a beleza interior. A beleza interior derivava do seu espírito submisso, do seu espírito ensinável. Ela era obediente. E ela foi obediente a 2 pessoas que marcaram a vida dela e que ajudaram-na a passar por este processo protocolar de se sobressair no palácio. O autor do filme Uma Noite com o Rei e do livro Hadassah, o nosso querido Tommy Tini, que já esteve na Missão Cristã Internacional várias vezes, ele diz acerca da história de Esther: basta o favor do rei, uma noite com o rei, para mudar toda a história. Para mudar toda a história. E foi o que aconteceu aqui. Ela submeteu-se e foi obediente a 2 personagens-chave na vida dela. A primeira foi o seu tio Mordoqueu, e que ensinou a ser sujeita, a ser submissa à palavra, a ser ensinável à palavra de Deus, a ter um espírito sensível à vontade de Deus. E ao mesmo tempo ele disse: olha, quando fores para o palácio, não digas qual é a tua nacionalidade, porque os judeus não são bem vistos. E se Deus está a trazer esta possibilidade de tu ires para o palácio, quem sabe o que é que Deus quer fazer através da tua vida. Mas se tu disseres que és judia, automaticamente tu vais ser excluída, porque os persas não viam os judeus com bons olhos. Era quase como se eles fossem de uma nacionalidade inferior. Então, ela não disse a ninguém que era judia. Inclusive, ela trocou o seu nome
de origem, que era Adassa, e Adassa significa murta, por Ester, que era um nome babilônio, que significa estrela. E Ester era também um nome que estava associado a uma deusa babilônia, que era a deusa da fertilidade. Mas isso tudo foi uma estratégia que Mardoqueu deu à sua sobrinha para que ela pudesse ter uma chance de passar ali aquele concurso de beleza, chamemos assim, e quem sabe até ser escolhida e vir a ser rainha, que foi o que de facto aconteceu. Então ela obedeceu a Mardoqueu, ela não pôs em causa as instruções do seu tio. E a segunda pessoa a quem ela obedeceu foi o chefe dos eunucos, que se chamava Hegai, que estava encarregue, era o mordomo principal ali do palácio, que estava encarregue dali das mulheres. E Hegai, desde o momento que ele a conheceu, ele percebeu, ele teve sensibilidade, ele percebeu, há qualquer coisa de especial nesta moça, há qualquer coisa de diferente, ela não é como as outras, ela não está interessada em joias, não está interessada em aparência, ela genuinamente tem qualidades de líder e tem aqui qualidades que eu acho que são importantes e que o rei vai gostar. Então, o capítulo 2 do livro de Esther, 2:15, 2:9, diz assim: Hegai gostou muito daquela jovem e por isso lhe destinou imediatamente os produtos de beleza e alimentação especial. Não só elas passaram por 6 meses de tratamento com óleo, com mirra e outros 6 meses com outras especiarias, mas elas tinham uma dieta especial para quando chegasse o dia de elas se apresentarem ao rei, então elas estarem na sua melhor forma. E claro, elas eram ensinadas no protocolo tudo aquilo que existia, como é que elas se deviam dirigir ao rei, o que é que elas podiam fazer, o que é que elas não podiam fazer. Elas não se podiam aproximar do rei de qualquer modo, porque quem se aproximasse do rei sem ser chamado era automaticamente morto. E então elas tiveram que aprender aquilo tudo. Mas ela sujeitou-se também aos conselhos da Agai. E diz assim: ele deu-lhe 7 das melhores empregadas da casa real para assistirem e foram-lhe dados ainda os melhores aposentos do harém. Quando chegou a altura delas receberem as vestimentas e as joias que elas iriam usar na noite com o rei, então ela não pediu nada. O versículo 15 do capítulo 2 diz assim: ela não pediu nada de especial, além do que Hegai lhe tinha recomendado que usasse. Então ela aproximou-se deste mordomo e ela confiou que ele, que já conhecia o rei, que servia ao rei há tantos anos, ele saberia o que seria melhor para ela usar. E de facto foi ali realmente decisivo, porque ela usou e comportou-se como Hegai lhe recomendou e ela sobressaiu acima de todas as mulheres. Então aqui este primeiro princípio para a unção de Esther, que é ser cativante pela obediência, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós somos obedientes às nossas autoridades, quando nós sabemos identificar e sabemos nos colocar na nossa posição, no lugar onde nós estamos, nós próprios nos humilhamos e é o Senhor que nos exalta. Amém? E este princípio de ser cativante pela obediência, qual é o fruto que gera? Obediência gera favor. Obediência gera favor. Então, quando Deus lhe pedir para ser obediente, mesmo numa situação que você não esteja a perceber, lembre-se, a obediência gera favor. Lá à frente, você vai ver os frutos da sua obediência. O segundo princípio é que ela foi audaz e foi corajosa. Ela sujeitou-se a Deus. Quando se desenrolou ali uma trama com um inimigo, que era um antigo inimigo dos judeus, se levantou contra os judeus, era o primeiro-ministro Amã, um homem extremamente poderoso no palácio, já Esther estava casada com Xerxes, aquele inimigo arranjou maneira de levar o rei a assinar um édito que promulgava o genocídio de todos os judeus, homens, mulheres e crianças, por todo o império. E Mardoqueu soube deste édito, mandou levar a palavra à rainha que estava a acontecer aquilo e disse-lhe: olha, se não fizeres nada para interceder pelo teu povo, não penses que agora que és rainha e estás no palácio, que tu estás segura, porque vai ser um dia descoberto que tu és judia e tu vais ser morta juntamente com todos os outros judeus do império. Portanto, quem sabe, e aqui está a célebre frase, quem sabe se não é para esta hora que Deus te colocou aí no palácio. E a resposta de Esther foi pronta. Ela disse: olha, manda avisar a comunidade judaica aqui em Suzã que todos façam um jejum por 3 dias, não comam nada, não bebam nada. Eu e as minhas servas vamos fazer o mesmo. E ao fim de 3 dias eu vou ter com o rei sem ser chamada. E se eu tiver que morrer, eu morro. Ela diz assim: então Esther mandou a seguinte resposta
a Mardoqueu. Está lá no capítulo 4, versículos 15 e 16. Vai, reúne todos os judeus de Susa, jejuem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu farei o mesmo com as minhas damas. Depois irei ter com o rei, embora seja contra a lei. E se tiver que morrer, morreu. Então ela demonstra aqui uma audácia e uma coragem fora do comum. Porque ela era apenas uma mulher. Lembrem-se que o rei lá atrás tinha deposto Vasti só porque ela se recusou a ir à presença do rei quando foi chamada. Agora Esther ia fazer o inverso, o oposto, que era punido por morte. Ela aparecer diante do rei sem ser chamada era punível com a morte. Mas se repararem aqui neste capítulo 4, Esther já tinha começado a modificar o ambiente espiritual ali no palácio. Porque lá atrás, quando nós lemos no capítulo 1 que Vasti estava a dar um banquete para as mulheres, seguramente também tinham vinho, seguramente também tinham ali delícias, e se calhar até tinham dançarinos, teatro, não sabemos qual era o entretenimento, mas era um ambiente mundano. Era um ambiente que prestava culto aos deuses pagãos do Império Persa. Aqui, esta pequena passagem que diz que a rainha Esther, com as suas servas, vai jejuar durante 3 dias e 3 noites, seguramente elas já sabiam que ela acreditava em Deus. E elas já sabiam que a rainha Esther era diferente. Então ela traz o ambiente do palácio para uma dimensão sobrenatural divina. E ela coloca ali o princípio de buscar primeiro ao Senhor para depois interceder pelo seu povo. E ela pede que o povo interceda por ela, não é? Jejuem por mim, por proteção e por graça e por favor. E ela decide ir até ao rei, o seu marido, na corte, para implorar pelo seu povo. Então aqui está o segundo fruto deste segundo princípio. O segundo princípio é ser audaz e corajosa. E o fruto é correr riscos traz recompensas. Numa época, irmãos, em que nós vemos tantas pessoas acomodadas, até cristãos, que têm vergonha de dizer que são cristãos e que nem falam nas redes sociais que são cristãos, nós temos que ser audazes e corajosas, erguer o nome do nosso Deus bem alto, proclamar o Evangelho para todos ouvirem, porque as pessoas precisam das boas novas que nós temos na nossa vida. Amém? Então, este princípio é muito importante. Correr riscos traz recompensas. E o último princípio que eu vos queria deixar hoje é este: é ser sábia e persistente. Ser sábia e persistente. Ela foi sábia, ela foi ter com o marido, que era também o seu rei, o seu imperador, diante da corte, sabendo que corria risco de morte, mas ela foi com uma estratégia. Ela não foi de qualquer maneira. Ela foi com uma estratégia. Diz aqui: Esther vestiu-se com os seus trajes reais. Portanto, ela embelezou-se, ela aprimorou-se, ela não apareceu ali de pijama na corte, ela pôs os seus melhores trajes, ela pôs os seus perfumes, ela pôs a sua maquilhagem, ela pôs a sua coroa para a sua dignidade de rainha também ter aquele peso quando ela aparecesse. Ela pôs os seus trajes reais e apresentou-se no átrio interior do palácio diante da sala do trono. Ela foi até ao átrio, ela foi ali até ao jardim interior, portanto, ela não entrou propriamente na sala do trono. Ela esperou que Xerxes apontasse o cetro e lhe desse autorização para ela entrar na sala do trono. Então, isto é ser sábio, é ser perspicaz e é conhecer os protocolos da vida. É nós sabermos como agir nas diferentes situações em que nós estamos. Se nós estamos no trabalho, nós temos que agir com respeito aos nossos patrões. Se nós estamos na igreja, nós temos que agir com submissão aos nossos pastores. Se nós estamos em casa, nós temos que ser submissas aos nossos maridos, para aquelas que são casadas. Nós temos que, em todas as situações, saber nos colocarmos na nossa posição, na nossa dignidade de mulheres de Deus, de embaixadoras de Cristo na Terra, erguer a cabeça bem alto, não é? Termos ali a nossa dignidade intacta, mas ao mesmo tempo sabemos atuar diante das situações com os protocolos que as situações requerem. Ninguém jamais pensaria, por exemplo, ir ter com o Presidente da República de Portugal, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, e entrar lá pelo Palácio de Belém assim de qualquer maneira. Não. Primeiro tinha que se marcar uma audiência, tinha que se marcar uma hora, ele tinha que autorizar e depois, quando se entrasse, tinha que se cumprimentar, não é? É a mesma coisa que ir perante o rei de Inglaterra. As coisas não acontecem de qualquer maneira. Então nós temos que saber como agir, agir com sabedoria, mas ao mesmo tempo sermos firmes, sermos persistentes. Porquê? Porque a persistência também ganha pontos. E a Esther fez uma coisa que foi extremamente inteligente.
ela ganhou o marido pelo estômago. Ela foi ter com o marido e disse: Olha, eu venho-te convidar para um banquete, mas quer também convidar o primeiro-ministro Amã, que era o seu inimigo e que tinha conseguido que o rei assinasse aquele édito de genocídio de todos os judeus no Império Persa, por todo o Império Persa. O Amã até se sentiu todo orgulhoso, não é? A rainha está a convidar-me para um banquete especial, sou ela e o rei. Eu estou aqui todo inchado porque eu sou especial. Mal pensava ele que aquilo era uma estratégia para ela denunciar os planos do maligno Amã. E ela fez dois convites, ela deu dois banquetes. Primeiro para pôr o rei bem disposto e ele ficar ali agradado da sua mulher, não é? Ela seguramente que se vestiu com as suas melhores roupas para o banquete, trouxe os melhores cozinheiros e preparou ali tudo com sumptuosidade e com graça e tudo muito gostoso, tudo muito saboroso para o rei ficar bem disposto, porque lembram-se que lá atrás ele tinha dado um banquete de 180 dias, portanto, de certeza que Xerxes gostava de comer, irmãos, de certeza. E gostava de beber, portanto, ela preparou ali tudo para ficar tudo muito bem, para que ele ficasse bem disposto e ela caísse nas graças dele. Então, ao segundo dia, quando ela deu o segundo banquete, o marido perguntou-lhe: O que é que tu queres, Rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do meu reino se dará. Reparem, ele estava tão agradado da sua esposa que ele disse: Até metade do meu reino, se tu me pedires, eu vou-te dar. Ou seja, não era um reino qualquer, era um império, não é? E da Etiópia até à Índia, tinha milhares de quilómetros, tinha 127 províncias, muitos povos estavam debaixo ali do reinado de Xerxes. Ele disse: Se tu quiseres, eu dou-te metade do império. Então ela realmente tinha conseguido achar graça e favor ali. Curiosamente, Deus, entre os dois banquetes, faz ali uma intervenção divina. O rei, de um dia para o outro, perde o sono, não consegue dormir e pede para que lhe sejam trazidas as crónicas do reino. E o escrivão começa a ler as crónicas e vai logo, por coincidência, vai logo ali ler o dia em que Mardoqueu tinha descoberto uma trama para assassinar o rei. Dois servos lá do palácio tinham tentado criar um complô para assassinar o rei, só que Mardoqueu ouviu os planos deles e foi dizer à rainha Esther, ela por sua vez foi dizer ao marido, e aquilo tudo foi descoberto e de facto os assassinos não conseguiram levar o seu plano avante por causa de Mardoqueu ter defendido o rei. Então Assuero, ou Xerxes, naquela noite entre os dois banquetes, perde o sono, fica ali com insónias, manda chamar o escrivão para ler as crónicas do reino e é esta crónica que é lida, que Mardoqueu tinha salvo a vida do rei, mas que nada tinha sido feito, ele não tinha sido honrado. E no dia a seguir ele está a pensar: o que é que eu vou fazer para honrar este homem? Porque ele realmente salvou uma vida e eu nem lhe agradeci. E era costume, os reis, quando alguém fazia assim alguma coisa de extraordinário para o seu monarca, obviamente essa pessoa era recompensada. Então chega o primeiro-ministro Amã ao palácio e o rei pergunta: o que é que achas que se deve fazer ao homem a quem o rei se agrada? E o Amã, orgulhoso como era, vaidoso como era, pensou logo que era ele. Mas não era ele. E eu vou-vos ler aqui porque é tão interessante. E isto é Deus ali já a pôr a sua mão, a sua intervenção ali nos acontecimentos, já ali a dar o seu mandato daquilo que iria acontecer à Amã. Quando Amã entrou, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer de honrar? Então Amã pensou consigo: a quem é que o rei terá prazer de honrar, senão a mim? Isto está lá no capítulo 6. Por isso Amã respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado e o cavalo que o rei costuma montar e se ponha uma coroa real sobre a sua cabeça. E que os trajes e o cavalo sejam entregues a algum dos príncipes mais nobres do rei e que vistam os trajes no homem a quem o rei tem prazer de honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, assim proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer de honrar. Então o rei disse a Amã: depressa, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E não te esqueças de coisa alguma. Então o Amã, inimigo dos judeus, que estava a planear assassinar todos os judeus no Império, teve de passar pelas ruas de Suzã, uma das capitais, uma das 4 capitais do Império Persa, com Mardoqueu
montado no cavalo do rei, vestido com os trajes do rei e com uma coroa na cabeça, e dizer: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E imaginem a humilhação. Ele que odiava os judeus, que não podia ver os judeus à frente, porque Mardoqueu nunca se dobrou diante de Amã, porque ele sabia que Amã era um homem ímpio. E aquilo irritava-o de tal maneira que ele quis não só matar Mardoqueu, mas ele quis matar todos os judeus. E aqui começou já a queda deste inimigo, deste primeiro-ministro. E no capítulo a seguir, Esther dá o banquete e o rei pergunta-lhe: então o que é que tu queres que se faça? E a rainha Esther responde assim: então a rainha Esther respondeu ao rei: se alcancei o teu favor e se for do agrado do rei, ou seja, ela sabia como falar, ela sabia como se posicionar de maneira que o rei atendesse ao pedido que ela ia fazer, que era uma coisa muito grave, ser exterminada uma graça. Se eu alcancei favor, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Esta é a minha petição e o meu desejo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para destruição, morte e extermínio. Se nos tivessem vendido somente como escravos e escravas, eu ficaria calada. Mas essa perturbação não justificaria a preocupação do rei. Então o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é esse que ousa fazer uma coisa dessas? Onde ele está? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. E o rei furioso levantou-se. Amã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação. E é tão interessante, queridos, que depois isto desenrola-se. Amã foi executado. Os seus 10 filhos foram executados. O édito real, que não podia ser revogado, foi substituído por outro édito real que permitia aos judeus defenderem-se em todo o império. E todas as províncias, desde a Etiópia até a Índia, os judeus rejubilaram que agora tinham uma hipótese de vencer e de se defenderem. E este édito real deu origem àquilo que é chamado a festa do Purim, que é celebrada todos os anos pelos judeus até hoje. É celebrada no mês de março. Este ano foi no dia 6 de março. E a festa do Purim é uma celebração muito alegre que celebra o livramento do extermínio dos judeus às mãos deste primeiro-ministro Amã. E em todas as sinagogas eles leem o livro de Esther até hoje. Portanto, é algo que está marcado na história. Mas eu queria reforçar aqui então este último princípio de ser sábia e persistente, porque quando nós ficamos firmes, depois já termos feito tudo o que é preciso fazer, quando nós ficamos firmes, a resposta de Deus vem. E Deus utilizou aqui o rei Xerxes para não só impedir o extermínio do seu povo, como para também consolidar a posição dos judeus na corte dos reis persas, que comandava ali toda aquela região. E, lembrem-se, se os judeus tivessem sido exterminados ali, se o povo judeu tivesse sido todo morto, o Messias não podia ter nascido. Então Deus livrou o seu povo, porque o futuro do Messias também estava em causa. Isto tudo por causa de uma mulher que aparentemente não tinha futuro, que era órfã, que era pobre, que era uma cidadã de segunda classe, que não tinha pai nem mãe para a defender, que era judia. Os judeus eram desprezados pelos persas. Tudo isto, ela posicionou-se e ela não só mudou o destino do império, mas ela mudou a história do seu povo e a nossa história espiritual, porque Jesus veio a nascer centenas de anos mais tarde por causa da coragem desta mulher. Então eu queria aqui revivar estes 3 princípios, que são princípios que causam unção de Esther também na nossa vida. O primeiro, ser cativante pela obediência, porque obedecer gera favor. O segundo, nós temos que ser audazes e temos que ser corajosas, porque correr riscos traz recompensa. E o terceiro, ser sábia e persistente. Nós temos de ser sábias e persistentes, porque quando nós ficamos firmes, Deus vem em nosso auxílio. Nós não podemos deixar o diabo vencer, o diabo reger a vida das nossas crianças, o diabo reger a sociedade. Há aquela célebre frase que diz assim: quando os homens de bem se calam, o mal graça, o mal impera. Porque se nós nos calarmos a tudo o que nós vemos de mal na nossa sociedade, no nosso mundo, o mal vai continuar a crescer. Então nós temos que defender os valores bíblicos, nós temos que defender as nossas crianças, o nosso futuro como cristãos. Nós temos que pregar as boas novas, nós temos que pregar
o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tudo mudou, porque esta mulher soube se posicionar e esta mulher determinou o futuro do seu povo e o futuro da história, o futuro da nossa história, porque o Messias nasceu, porque ela foi uma intercessora, ela pagou o preço em oração e em jejum, ela arriscou a vida para ir em defesa do seu povo e ela esteve ali presente, não só para os judeus daquela época, mas depois para tudo o que viria a acontecer no fim. E sabem, Deus recompensou Esther de uma maneira muito peculiar, porque Mardoqueu depois foi elevado e ele passou a ser o segundo a seguir ao rei. Ele foi trazido para o palácio. Ela, claro, deu a conhecer ao marido, que também era judia, não é? E que Mardoqueu era o seu tio e que eram do mesmo parentesco. Ele foi trazido para o palácio e foi através da gerência, da gestão ali de Mardoqueu, que depois foi emitido o segundo édito que pretendia a defesa dos judeus por todo o império. Mas a Bíblia diz-nos que muitos começaram a converter ao judaísmo porque temiam Mardoqueu, porque ele foi se tornando cada vez maior e maior e maior e maior, mais elevado em termos de posição e em termos de poder. Então eu queria aqui lançar o desafio. Mulheres inabaláveis, qual é a sua situação no dia de hoje? Quais são os desafios que você está a enfrentar? Quais são os inimigos que você tem pela frente que estão aí a querer lutar contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu emprego, contra o seu ministério, contra o seu futuro? O que é que você tem que fazer no mundo espiritual em termos de posicionamento, em oração, em jejum, em quebra de maldições, em decretar os decretos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida daqueles que estão debaixo da sua liderança, para que você traga o céu à terra e traga os decretos de Deus à terra, de maneira a que seja a vontade de Deus a imperar na nossa vida e na esfera de todos aqueles que nós influenciamos. Então eu queria aqui terminar com uma oração, enquanto vocês quiserem fazer aí questões, colocar aí os vossos comentários. Vamos orar, irmãs. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida, Pai. Obrigado porque tu és o ancião de dias, tu és o soberano da história. Não há rei que se levante ou que seja abatido sem tu determinar, Senhor. Assim fizeste com os impérios da antiguidade e continuas a fazer nos nossos dias. Não há presidente que seja levantado ou que seja abatido sem que tu o saibas, Pai. Nós trazemos as nossas vidas, nós trazemos a sociedade atual, Senhor. Nós trazemos tudo aquilo que tem acontecido nestes dias, Senhor. Tudo aquilo que nós estamos a ver acontecer, Senhor. Os governos do nosso dia, Pai. E nós sabemos, Pai, que as tuas profecias, elas vão ser cumpridas uma a uma. Obrigado porque nós temos ao nosso lado as miríades de anjos. Tu já deste ordem aos teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eu tenho a certeza que os teus exércitos celestiais estão a proteger a tua igreja na terra. E nós podemos colaborar com eles, cooperar com eles para o avanço do teu reino. Porque assim como eles desbaratam os inimigos, os demónios, os inimigos da nossa alma, eles também preparam o caminho para aqueles que se hão de salvar, juntamente com o teu Espírito e com a tua Igreja. Juntos nós estamos a proclamar salvação, nós estamos a proclamar as boas novas, nós estamos a proclamar as bênçãos de Deus. E eu proclamo as bênçãos de Deus sobre a vida de todos aqueles que estão a ouvir nesta live, seja ao vivo, seja depois na gravação, que Deus vai dar nos próximos dias, nos próximos meses. Vai trazer recompensas da fidelidade, da obediência, da firmeza, da coragem. Vai trazer frutos, vai trazer todas as bênçãos que são devidas ao teu povo no nome de Jesus, Pai. Está escrito lá em Efésios. Tu já nos assentaste nas atmosferas espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, para nós reinarmos como reis e sacerdotes, para nós ministrarmos como reis e sacerdotes, reis para reinar, reis para decretar e sacerdotes para servir. Por isso, todas as bênçãos já nos foram dadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós recebemos as bênçãos, nós recebemos a salvação, nós recebemos a cura, nós recebemos a libertação, nós recebemos um emprego novo, nós recebemos um ministério que abala as nações, nós recebemos tudo aquilo que nós temos orado, Senhor. E te agradeço, Pai, porque tu estás a confiar a concretização dos tempos à tua igreja na terra, Senhor. Por isso nós profetizamos aquilo que a tua palavra diz. Tu és rei e soberano, tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não há um único cabelo que caia da nossa cabeça sem tu o autorizares. Por isso nós sabemos que as nossas vidas estão escondidas em ti. Nós somos como a menina do teu olho. Nós estamos gravados na palma da tua mão e ninguém nos pode arrancar de ti
no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu espero que este tempo tenha sido grande edificação para vocês. Na próxima semana vamos ter uma última live. Eu vou ter uma convidada muito especial, por isso, se puderem participar, participem, convidem outras mulheres para poderem estar connosco aqui durante este tempo. Será também às 19 horas. É apenas um bocadinho daquilo que Deus tem posto no meu coração para partilhar convosco. E também façam o seguinte: partilhem a live para as vossas amigas, para as vossas irmãs que não puderam estar aqui a assistir. Eu faço sempre o post aqui no Instagram, deixo sempre a live aqui no Instagram, mas faço também uma edição reduzida, já editada, para o YouTube e para o Facebook. Então, se vocês quiserem, podem também passar essa versão editada. Já está no YouTube e no Facebook a live editada, já mais reduzida, da semana passada, e eu vou editar esta e vou depois também colocar lá. Eu agradeço imenso a vossa participação, de vocês terem estado aqui este bocadinho comigo. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Muito obrigado pelo vosso carinho, muito obrigado pela vossa atenção, obrigado pelas vossas orações por mim. Que o Senhor possa engrandecer a vossa vida debaixo da sua poderosa mão, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Muitos beijinhos, queridos, até para a semana e voltaremos novamente sábado às 19 horas para falarmos mais um bocadinho dos segredos sobrenaturais de Deus.